Hoje eu quero te falar sobre o arcano maior 17, a estrela, e te convidar a refletir sobre o motivo das repetições que vão acontecendo na tua vida. Por que as coisas às vezes parecem que estão tomando um rumo diferente e a hora que você percebe, a hora que você se dá conta, você está vivendo de novo uma história que você já viveu, sentindo as mesmas coisas que você já sentiu. Como é que a gente pode, em primeiro lugar, identificar esse tipo de situação na nossa vida e depois, como é que a gente pode de alguma forma encontrar um pouco mais de liberdade, já que a gente vai entender aqui como é o espírito do 17, a gente não tem uma liberdade total e restrita para sair dessas histórias, porque a gente não vive sozinho, né? A gente não é uma ilha, a gente vive em sistemas, nós estamos inseridos na família, na sociedade e nos outros sistemas que a gente escolhe ou não estar. E, portanto, a gente também tem uma parte do nosso destino que é coletiva. Então, o nosso destino ele não é em momento algum escolhido apenas pela minha vontade individual, mas eu dependo de outras pessoas, mesmo que eu consiga fazer coisas grandiosas na minha vida e que talvez fossem improváveis, eu tenho um certo grau de dependência da adesão de outras pessoas a esse destino que eu estou construindo. Então, eu quero te convidar aqui para essa reflexão. Eu sou Ana Maria Rangel, taróloga, consteladora familiar, criadora do Tarô Integrativo Sistêmico, e eu falo aqui nas outras redes sobre como utilizar essas ferramentas para encontrar mais liberdade de escolha e mais independência, autonomia na sua vida, de forma que você possa transitar melhor por esses campos de destino, por esses campos da vida que eu estou vivendo, da vida que eu estou construindo, daquilo que me acontece e como é que eu posso lidar melhor com tudo isso. E aí eu tô assistindo uma série que é muito bacana, se chama Westworld, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, você encontra um trailer para deixar aqui embaixo para vocês, ela tá na HBO. E essa série é sobre um mundo fictício, né, um parque temático, onde acontecem várias narrativas, várias histórias. Na primeira temporada a gente tem contato com uma história que acontece no Velho Oeste, onde existem androides muito parecidos com seres humanos, a ponto de você não conseguir identificar quem é uma pessoa e quem é um androide, eles são perfeitos. E eles estão ali vivendo a vida deles. Então existem mães, filhos, bandidos, xerifes, heróis, vilões, né? Tem os nativos, tem o pessoal que vive ali na cidade, né? Então tem todo tipo de história acontecendo ali. E aí as pessoas pagam para entrar nesse parque e ter essa experiência de imersão. Então elas entram no parque como se elas vestidas a caráter e elas começam a interagir ali com as pessoas. E ali elas podem fazer o que elas quiserem. Então, elas podem matar esses robôs, né? Quando eles morrem, eles são levados para um laboratório e ali naquele laboratório eles são reconstruídos e depois eles voltam para viver a mesma história, a mesma narrativa no outro dia com outros hóspedes que vão chegar. Então, existe ali a possibilidade da pessoa se libertar de travas legais, porque aquilo que é proibido fora não é proibido dentro, e também de travas internas que ela tem. Então, uma pessoa muito tímida, por exemplo, ela pode conseguir se soltar ali naquele parque e realizar coisas que lá fora ela não se permite, porque ali dentro ela se sente segura para fazer isso. E aí o conflito da série é justamente no fato de que esses androides que foram construídos em cima de inteligência artificial para que eles possam desempenhar ali aquele papel, né, de estar vivendo aquela narrativa, de ter um grau pequeno de escolha, porque eles fazem pequenas escolhas, embora eles sejam muito previsíveis e muito repetitivos, eles começam a ter memórias, eles começam a se lembrar de coisas que aconteceram antes. Então, eles começam a se lembrar de algumas histórias, assim, de uma maneira muito tímida no começo, mas depois essa coisa vai se intensificando. E aí, quando eles começam a se lembrar dessas histórias, o comportamento deles começa a se alterar. E aí, o conflito da série toda se dá ao redor disso, né? Agora eu tô lembrando que eu já tô vivendo isso há bastante tempo e eu quero fazer diferente, eu quero viver diferente. Então, assim, é bem interessante, especialmente a primeira temporada, que eu já terminei. Eu achei bem interessante esse processo do despertar, né? Das experiências que esses robôs vão fazendo, quando eles começam a perceber que, cara, tem alguma coisa errada aqui, né? Tem alguma coisa que está se repetindo, por que isso está acontecendo de novo? E eles começam a apresentar alguns defeitos, enfim, é muito interessante. Mas, quando avança um pouquinho e alguns deles conseguem se libertar, e eles conseguem de fato perceber, e alguns vão para um caminho de eu quero sair daqui, eu quero viver em outro lugar, eu quero ver o que é possível fazer fora daqui, outros vão para um caminho de eu vou lutar pela liberdade dos que são iguais a mim, eu vou me vingar e tudo mais. Então existem diversos lugares onde esses seres vão.
alguém revela assim, olha, vocês só estão se rebelando porque alguém programa vocês para se rebelar. E aí alguns deles se assustam, inclusive eu também me assustei quando eu vi, peraí, eu achei que estava acontecendo ali um despertar de consciência, mas não estava acontecendo um despertar de consciência porque aquilo também foi programado. E aí a série continua, agora eles estão na 4ª temporada, né? Tá passando inclusive na HBO, mas eu peguei da primeira temporada para assistir na plataforma da internet. E eu fiquei lembrando muito do Arcano 17, porque no nosso processo de autoconhecimento, a gente passa por vários momentos assim, em que a gente pensa assim, tá, aquela pessoa que eu fui lá atrás, aquilo que eu queria lá atrás, eu queria porque a minha mãe queria aquilo pra mim, eu queria porque eu queria agradar minha mãe, porque eu queria agradar meu pai, porque eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, né? Isso estava baseado numa dor. Inclusive, uma coisa interessante da série é que a personalidade dos anfitriões, que são esses robôs, ela é construída sobre uma dor. Então, todos eles têm uma história de dor. Existe alguma coisa que aconteceu lá na vida deles, uma perda, uma coisa trágica que aconteceu, que estrutura a personalidade da grande maioria deles. E aí você percebe, tá, era por causa daquela dor que eu me comportava daquele jeito, mas agora eu me libertei daquilo e agora eu tô livre. E agora eu tô escolhendo. E aí passa um tempo, você cai de novo em outra crise, você cai de novo em outra situação, onde você fala, nossa, eu achei que eu estava livre, mas na verdade não. Agora apareceu um outro trauma, apareceu uma outra questão, apareceu um outro problema, um outro fator que está me levando de novo a entrar numa crise. Aí você se liberta daquilo, mas agora eu tô livre. E daqui a pouco acontece de novo. Então isso é um ciclo que se repete muitas vezes na nossa vida. A gente chega num ponto em que a gente pensa, tá, antes eu estava ali presa dentro da esfera dos desejos da minha mãe, do meu pai, daquilo que a minha família queria para mim. Aí eu vou conhecer constelação familiar, aí eu começo a constelar, eu começo a descobrir que eu estava presa em dramas ancestrais, em dramas que tem a ver com a minha família, que tem a ver com as coisas que aconteceram, dos meus ancestrais que vieram de outros países, e as histórias tristes, as histórias difíceis. E aí eu falo, tá, agora eu tô livre, mas daqui a pouco você vai descobrindo novas camadas de programação. E isso, tenho a impressão, é claro que eu não tenho nenhuma propriedade para dizer como é, né? Eu acho que a gente vai passar a vida inteira que a gente não descobre, mas me dá a sensação que é uma coisa que vai acontecer sempre. Quando a gente começa a entender que a liberdade total ela não existe, porque nós vivemos em grupo, nós vivemos em sistemas, a gente percebe que sempre vai haver um nível de programação, sempre vai haver um nível de eu estou fazendo isso por causa também do meio onde eu vou me inserindo, porque não dá para eu viver completamente sozinho. Então não dá para decidir fazer tudo que eu quero aqui na minha casa, porque eu tenho vizinhos, porque eu tenho uma lei municipal, porque eu tenho uma lei estadual, uma lei federal que me impede de fazer um monte de coisa, porque eu quero manter relações, então não dá para fazer só o que eu quero, também preciso entregar nas relações também o que o outro quer, o que o outro espera. Então existe sempre um nível de programação no nosso comportamento, nós não somos completamente livres. Então quando a gente vai reconhecendo isso, aí a gente vem aqui para o que o 17 vai trazer para a gente, para o que a estrela nos traz, que é essa percepção de que a minha verdade nesse momento é só a minha verdade nesse momento. Essa verdade, ela não tem um valor de uma verdade absoluta, de algo que, tá, a coisa é assim e é assim que vai ser, porque, afinal de contas, antes eu não entendi, agora eu entendi, antes eu era prisioneira, agora eu sou livre. Nós somos, de uma certa forma, sempre prisioneiros. E talvez o reconhecimento dessa condição de que nós somos prisioneiros no sentido de que nós estamos no mundo e que nós somos uma formiga diante de um formigueiro imenso, enorme, e que a gente não tem tanto poder assim sozinho, é o que talvez nos dê uma certa medida de liberdade e uma certa medida de fluidez na nossa vida. Ao passo que a gente percebe, tá, isso é o que eu estou sabendo de mim nesse momento, isso é o que eu estou sabendo de mim agora. Mas talvez daqui a 10, 15 minutos, ou talvez daqui a 10, 15 dias, ou 10, 15 anos, eu tenha acesso, tenha vivido experiências, tenha acontecido alguma coisa na minha vida que me faça perceber que é possível ser diferente e que talvez isso que eu estou sendo hoje não seja bom para mim daqui a pouco. Então, é uma disposição constante da gente perceber que, no fundo, a gente não se conhece tanto quanto a gente acha que se conhece, que a gente não sabe tanto quanto a gente acha que sabe. E quando a gente reconhece isso, a gente também não precisa ficar limitado ao papel que a gente está vivendo. Então, isso é muito libertador, no sentido da lealdade. Inclusive, na série tem uma parte muito interessante em que um dos fatores
que era usado para controlar os anfitriões era justamente o nível de lealdade. Eles colocavam o nível de lealdade máximo. E uma delas, na hora que ela se liberta, ela fala assim, a lealdade você pode colocar no mínimo. Eu já sofri demais por eu ter sido tão leal. Então, agora eu não vou mais ser tão leal. Então, você vai diminuindo o seu nível de lealdade com as histórias que foram vividas por você e que foram vividas por outros. E aí, claro, é um assunto para um outro vídeo que eu vou fazer na próxima semana, a questão do quanto nós somos leais às nossas histórias, o quanto que a gente fica repetindo as nossas próprias narrativas de dor, as nossas próprias narrativas de sofrimento, e o quanto que isso vai condicionando as próximas narrativas que nós vamos vivendo. Então, quando a gente diminui esse nível de lealdade, porque eu percebo que foi aquele momento, esse momento é esse momento, mas o próximo momento pode ser completamente diferente, inesperado, eu consigo também viver de uma maneira mais leve, porque aqui nesse momento tá gostoso, tá legal, mas amanhã não vai ser mais a mesma coisa. Ou aqui nesse momento está muito difícil, está muito ruim, mas amanhã não vai ser a mesma coisa. Eu consigo vislumbrar que esse é só a minha capacidade de assimilar a existência, de assimilar a minha estadia no mundo nesse momento, mas que isso vai mudar. Quando a gente tem essa noção de que a mudança é uma constante e que a gente, a cada dia, a cada ano que passa aqui em cima desse planeta, a gente consegue entender e perceber mais amplamente as experiências, nós estamos livres de quem nós somos e de quem nós fomos, para ser quem a gente pode ser a cada dia. Então esse é meu recadinho de hoje, conta aqui nos comentários se fez sentido para você, compartilha com alguém que talvez precise ouvir isso, ou que goste de estudar tarô, constelações familiares, e curte e já clica também no sininho. Eu devia ter pedido no começo, mas eu esqueço de pedir, estou pedindo agora se você ficou até aqui, então por favor curta, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um beijão e até a próxima!